O Salmo 119 fala sobre a importância de guardar a palavra de Deus. Na verdade, ele menciona isso 29 vezes. Nesse Demos Wogmo se diz que isso significa que precisamos prestar atenção. Você acha que, se Deus diz 29 vezes, em um único capítulo, que precisamos guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra, é porque Ele quer que levemos isso a sério? Isso me faz pensar. Quantas coisas eu sei sobre a palavra de Deus, mas ainda não estou praticando. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy Demos Wogmo, coautora do livro de estudo Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy, continuando a série Aviva-me segundo a Tua Palavra, reflexões sobre o Salmo 119. Há pouco tempo li uma postagem no blog do meu amigo Randy Alcorn. Você provavelmente já ouviu esse nome. Ele é um autor incrível e tem um coração maravilhoso voltado para o Senhor. Quero ler um trecho um pouco longo dessa postagem, porque ele expressa algo que está muito forte no meu coração enquanto apresentamos este plano de leitura da Bíblia para mulheres ao redor do mundo. Randy escreveu: Vivemos em uma cultura saturada de opções de entretenimento. Os jovens estão crescendo, sendo consumidos por videogames e outras formas de mídia que se tornaram substitutos da leitura. Existe um tipo de analfabetismo funcional em nossa cultura. Esses jovens sabem ler, mas não leem. Leem o Facebook, mas não leem nada realmente sério. Tenho me preocupado porque muitos jovens, especialmente muitos rapazes, por não terem o hábito da leitura, acabarão não sendo leitores da palavra de Deus. Um dia, eles estarão liderando nossas igrejas e muitos deles não conhecerão as Escrituras. Antes de continuar, deixe-me fazer uma pausa e dizer: eu sei que não há muitos rapazes ouvindo este programa, mas há muitas mães e avós que têm filhos e filhas. Eu quero te encorajar. Incentive seus filhos a lerem de verdade. Deus nos deu sua palavra. Ela foi feita para ser lida. Se as pessoas não gostam de ler, dificilmente vão gostar de ler a palavra de Deus. Fica aqui um encorajamento especial para você que tem crianças ou adolescentes em casa. Randy continua dizendo: eu diria que a igreja da minha própria comunidade, que começamos em 1977, provavelmente estaria no percentil 90 entre as igrejas que ensinam a Bíblia quando se trata de alfabetização bíblica. Eu sei que estávamos bem acima da média. Ainda assim, o nível de conhecimento bíblico entre os membros da nossa igreja tem, nesses últimos quase 50 anos, diminuído constantemente. Isso tem sido motivo de grande preocupação para mim e acredito que esse problema se reflete na forma como as pessoas vivem e, certamente, na forma como pensam. No início da nossa igreja, uma cosmovisão cristã estava muito mais bem estabelecida na mente de muitas pessoas do que está na mente da maioria dos frequentadores hoje. Infelizmente, essa é a realidade. E eu só posso dizer amém e amém. É algo que me entristece profundamente. Perceber que até mesmo em boas igrejas, o quão poucas são as pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. E isso aparece na maneira como elas pensam sobre tudo, sobre política, negócios, carreira, educação, relacionamentos, casamento. É evidente na forma como elas pensam e vivem, porque não estão firmadas em uma cosmovisão bíblica. Randy conclui a sua postagem dizendo: ainda há pessoas que estudam e têm fome pela palavra de Deus. Isso é animador e muito bom. E é por isso que muitas de vocês estão aqui hoje. Mas também há muitas pessoas que não estão estudando nem lendo a Bíblia.
Isso é, sem dúvida, desanimador. E é exatamente por isso que estamos convidando nossas ouvintes à leitura da Bíblia. Se você já está cansada de me ouvir falar sobre isso, sinto dizer, eu vou continuar falando, porque esse é um chamado que o Senhor colocou fortemente no meu coração. Ver o povo de Deus lendo as Escrituras. Neste último ano, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Fiz uma jornada de leitura bíblica de 90 dias. Não consegui completar em 90 dias, levei pouco mais de 100. Mas foi a leitura mais intensa e concentrada que eu já fiz da Palavra de Deus. Convidei outras pessoas para fazerem comigo e criei um pequeno grupo no Facebook para compartilharmos como Deus estava falando conosco por meio da sua palavra. Fiquei surpresa, embora talvez não devesse ter ficado, ao descobrir quantas pessoas nunca leram a Bíblia toda. Eu tenho uma amiga muito querida que ama a palavra de Deus. É uma professora talentosa da Bíblia. Tem estudado e ensinado as Escrituras por décadas. Ama o Senhor, ama a palavra. Mas ela reconheceu, quando começamos, que nunca tinha lido a Bíblia inteira. Quando chegamos aos livros de Números e Deuteronômio, ela disse: "Eu nunca li esses livros antes." É verdade que esses não são os livros mais fáceis da Bíblia para ler, mas ainda assim fazem parte da palavra de Deus. Quando eu percebi que havia porções das Escrituras que essa querida amiga nunca tinha lido, eu pensei: precisamos fazer algo a respeito disso. Precisamos desafiar as pessoas a lerem a palavra de Deus todos os dias. Esse é o convite que eu quero deixar para todas as nossas ouvintes. Pare por um momento e diga: Senhor, é isso que eu quero fazer. Eu quero ler a Tua palavra todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. É por isso que estamos falando sobre o Salmo 119, um salmo grandioso que exalta as maravilhas e a beleza da palavra de Deus. Ao olharmos para o Salmo 119 hoje, quero tentar o impossível: compartilhar 9 pontos no tempo que ainda nos resta. Algumas de vocês, que já me seguem há mais tempo, sabem que eu poderia facilmente transformar esses 9 pontos em 9 programas inteiros ou mais. Mas eu quero abordar o Salmo 119 mostrando 9 maneiras diferentes de responder à palavra de Deus. Já falamos sobre as bênçãos que vêm quando lemos a palavra. Agora eu quero falar sobre as diferentes formas como devemos responder à palavra de Deus. Eu vou mencionar a maioria delas brevemente e passar um pouco mais de tempo em uma ou duas. A primeira é: precisamos aprender a palavra de Deus. O Salmo 119 fala muito sobre isso. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Aprender a palavra de Deus, conhecê-la de verdade. Veja bem, você não pode obedecer ou aplicar aquilo que não conhece. Esse é o ponto de partida. É uma das razões pelas quais tantas pessoas não obedecem à palavra de Deus, porque não a conhecem. Eu gostaria que você pudesse ver algumas das cartas que recebemos aqui no Aviva Nossos Corações. Histórias de pessoas com vidas totalmente presas em comportamentos, padrões e pecados destrutivos, simplesmente porque não conhecem a palavra de Deus. Agora, nós veremos que conhecer a palavra de Deus não é o suficiente, mas é onde tudo começa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode crer nem agir sobre algo que não conhece. Então eu digo: leia, conheça a palavra. Se você nunca leu Números ou Deuteronômio antes, vai se surpreender.
Há coisas maravilhosas ali. E mesmo as partes que você talvez não entenda completamente ainda, são preciosas. Elas alimentam e fortalecem a sua alma. Aprenda, conheça. Número 2. Busque a palavra de Deus. Busque aquele que é o autor da sua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Eu não vou me aprofundar em todo o significado de buscar o Senhor e a sua palavra, mas isso certamente envolve intencionalidade, proatividade. Número 3. Escolha os caminhos de Deus. Escolha a verdade. Decida afirmar o seu coração nos caminhos do Senhor. O Salmo 119 mostra essas duas ideias lado a lado. Veja o versículo 30, por exemplo. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Mais adiante lemos: que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Somos chamadas a escolher a palavra de Deus. Número 4. Lembre-se da palavra de Deus. E no outro lado dessa mesma moeda, não se esqueça da palavra. Você verá essas duas ênfases repetidas várias vezes ao longo do Salmo. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. A palavra lembrar significa trazer à mente, recordar, refletir sobre algo. Lembro-me dos teus juízos. E no sentido oposto, o versículo 16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Eu preciso confessar algo. Eu tenho tentado memorizar algumas partes do Salmo 119 porque quero lembrar-me da palavra de Deus. Mas há algo curioso. Sempre que chego ao versículo 16, por algum motivo acabo esquecendo. E o versículo justamente diz: não me esquecerei da tua palavra. Então, eu rio de mim mesmo e penso: ah, sim, e aquele versículo que fala sobre lembrar da palavra de Deus. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Quando falamos sobre lembrar da palavra de Deus, é um bom momento para destacar algo essencial: a memorização das Escrituras. Queremos lembrar da palavra. Número 5. Outro modo de responder é voltar-se à palavra de Deus e não se afastar dela. Veja o que dizem estes versículos. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Como falamos na última sessão, este último versículo fala de arrependimento. Refletir sobre os próprios caminhos e então mudar de direção, voltando-se para as ordenanças de Deus. Se eu estava indo na direção errada, agora dou meia volta e sigo na direção do Senhor. Precisamos, portanto, nos voltar para os caminhos de Deus e não nos afastar deles. Número 6. Cante. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Quando leio esse versículo, penso em dois exemplos do Novo Testamento. O primeiro é o de Paulo e Silas, em Atos 16, cantando hinos a Deus na prisão de Filipos. Eles haviam sido espancados, perseguidos, torturados por causa da fé e, ainda assim, à meia-noite, cantavam louvores. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. E depois eu penso na cena, no final da última ceia, Jesus a caminho do Getsemane e, dali, para a cruz. As Escrituras nos dizem que cantaram um hino e saíram. Eles provavelmente cantaram um dos salmos.
Mais uma vez, ecoa o versículo: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Recentemente eu encontrei um recurso maravilhoso. Uma mulher, musicista, decidiu memorizar o Salmo 119 com seus 2 filhos mais novos. E ela compôs uma canção para cada uma das 22 divisões de 8 versículos do Salmo. As melodias são envolventes e ajudam na memorização. Ela usou a versão João Ferreira de Almeida, palavra por palavra. E assim, seus filhos foram memorizando todo o Salmo 119. Você já deve ter ouvido falar que o que se aprende em canção se lembra por mais tempo. Você não precisa cantar o Salmo 119 inteiro, mas pode cantar músicas que te façam lembrar da palavra de Deus, dos seus caminhos. Cante a sua palavra, porque todos os seus mandamentos são justos. Número 7. Outra forma de responder à palavra é meditar nela. Eu não vou me aprofundar muito nesse ponto agora, porque eu quero dedicar mais tempo a isso no próximo programa, mas veja alguns versículos. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Voltaremos a esse tema porque a meditação é uma das formas mais ricas e transformadoras de responder à palavra de Deus. Número 8, eu quero me deter um pouco mais neste ponto. Guardar a palavra de Deus. Se contei corretamente, o Salmo 119 fala 29 vezes sobre guardar a palavra. Não apenas conhecê-la, mas obedecê-la. A ideia aqui é a de guardar um pacto, uma aliança. Estamos em um relacionamento de aliança com Deus. Ele mantém sua aliança conosco e nos chama a guardar essa aliança com Ele. Veja, por exemplo, o versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Talvez você esteja pensando, não dava para ler só um desses versículos e provar o seu ponto? Mas veja, eu nem li todos os 29. Você precisa ler os 29. Se Deus repete 29 vezes em um único capítulo que devemos guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra, você acha que isso é importante? Isso me faz pensar, quantas coisas eu já sei sobre a palavra de Deus, mas eu não tenho colocado em prática? Quantos relacionamentos quebrados eu ainda não procurei restaurar? Eu sei que a palavra de Deus manda perdoar. Onde ainda guardo amargura no meu coração? Eu conheço a palavra, mas eu estou vivendo a palavra? Estou guardando o que eu sei? Não basta apenas conhecer, é preciso obedecer.
Ter um coração disposto a obedecer à palavra de Deus é uma evidência de que pertencemos a Ele. Para um filho de Deus, obediência não é um fardo, é um prazer. E perceba, não estamos falando apenas de comportamento, trata-se de obediência de coração, de um coração íntegro. Lemos isso 7 vezes no Salmo 119. Nosso compromisso de guardar a aliança de Deus é uma resposta ao seu caráter fiel. Lembre-se de Êxodo 34, se você já leu o Êxodo. Ele é o Deus que mantém o seu amor leal por milhares. Ele é fiel à aliança. E quando Ele entra em relacionamento de aliança conosco, um dos sinais de que realmente pertencemos a Ele é que temos um coração que deseja guardar a sua palavra. Mas é importante lembrar, e eu repito isso porque estamos falando muito sobre a lei do Antigo Testamento, que precisamos ver tudo à luz da história completa das Escrituras. Somente Cristo foi capaz de obedecer perfeitamente à lei de Deus. E é por isso que precisamos da sua graça salvadora e do poder do seu Espírito Santo para fazer aquilo que, sozinhas, jamais conseguiríamos. Não podemos guardar a palavra de Deus, não podemos obedecer, não podemos fazer o que o Salmo 119 diz 29 vezes. Não podemos guardar a palavra de Deus a menos que Deus nos guarde. E graças a Deus Ele nos guarda. Judas 24 diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Ele nos guarda para que possamos guardar a sua palavra. E lembre-se da oração de Jesus em João 17. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Eu guardava-os no teu nome. Os guardes do mal. Ele nos guarda, Ele vive em nós, e é por isso que podemos guardar a sua lei. E agora, o 9º ponto, nossa resposta à palavra de Deus. Devemos compartilhá-la com outras pessoas. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. É interessante que, quando falamos sobre compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, significa que não a recebemos apenas para nós mesmas. Sim, nós a aprendemos, decoramos, meditamos, cantamos, oramos, internalizamos, guardamos, mas depois precisa haver transbordamento. A palavra não é só para nós, ela é para ser compartilhada com outras. O Salmo 119 é um salmo muito pessoal. O salmista usa o pronome eu repetidas vezes. Eu guardarei, eu obedecerei, eu. É um diálogo íntimo entre ele e Deus, uma oração, uma conversa da alma com o Senhor. Fala de um relacionamento pessoal com Deus. E isso nos lembra que você pode andar com Deus e com sua palavra, mesmo que ninguém ao seu redor o faça. Ele fala sobre inimigos que o oprimiam, sobre pessoas que queriam destruí-lo. Ele vivia em um mundo difícil, não num mosteiro isolado de problemas. Havia lutas por toda parte, mas mesmo assim, ele podia guardar a palavra de Deus. Num certo sentido, o Salmo fala de uma caminhada pessoal com o Senhor. Mas também há um aspecto coletivo, uma dimensão comunitária que aparece em alguns versículos do Salmo 119. Veja estes 3 exemplos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Nossa caminhada com Deus não é apenas individual, é também uma caminhada com outros cristãos que amam e temem ao Senhor. O salmista reconhecia que havia outras pessoas com o mesmo desejo sincero de guardar a palavra de Deus. Isso nos lembra que não estamos sozinhas nessa jornada. Talvez, às vezes, você se sinta sozinha. Pode ser que você seja a única cristã na sua família ou no seu trabalho.
Pode parecer que você é a única em sua igreja que leva a sério a obediência à palavra. Mas lembre-se, existem outras mulheres que, assim como você, estão buscando o Senhor e trilhando o mesmo caminho. Você faz parte dessa comunidade de fé e nós precisamos umas das outras. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Os verdadeiros seguidores de Cristo são marcados pelo temor do Senhor, por um coração voltado para a sua palavra e por uma caminhada obediente. Temos essas coisas em comum, apesar de muitas outras diferenças, e somos atraídos por outros que pensam e têm o mesmo coração. Veja o versículo 74. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Quando você obedece à palavra de Deus, não é só você quem é abençoada. Outras mulheres que veem a sua vida e percebem como você leva a palavra de Deus a sério, serão encorajadas e fortalecidas. Elas verão o fruto da palavra na sua vida e desejarão o mesmo. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Quem será encorajada por causa da forma como você tem levado a palavra de Deus a sério? Quem será fortalecida porque você tem colocado a sua esperança na palavra? E veja o versículo 79. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Isso mostra que nossas vidas podem despertar nas outras pessoas um desejo de conhecer melhor a palavra de Deus. Quem tem sentido mais fome por Deus depois de conviver com você? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Uau, ela é tão preciosa. Queremos ser mulheres que buscam a tua palavra, que a conhecem, que a memorizam, que meditam nela, que se voltam para ela, que a lembram, que a cantam, que a escolhem e que colocam o coração nela. Queremos ser mulheres que guardam a tua palavra e que a compartilham com outras a partir do transbordar do coração. Pense em tudo que falamos quando estamos juntas. Não seria maravilhoso se, nos nossos grupos pequenos, nos momentos de comunhão, nos corredores da igreja, nas ligações, nas conversas, nas mensagens ou nas redes sociais, a palavra de Deus fosse o centro do que compartilhamos umas com as outras? Seria lindo viver assim, tendo a palavra como parte natural das nossas conversas diárias. Senhor, ajuda-nos a não esperar que outras pessoas façam isso primeiro, mas que sejamos nós a dar o exemplo, a abrir o caminho. Que a nossa vida desperte nas outras um desejo profundo por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa foi Nancy DeMoss Wogemuth na série Aviva-me segundo a Tua Palavra. Essa série é baseada no Salmo 119. Nancy, você tem nos incentivado a participar do plano de leitura da Bíblia que as mulheres podem encontrar em avivanossoscorações.com. Mas esse não é o único recurso que estamos disponibilizando para encorajar as mulheres a ler a palavra de Deus neste mês. É verdade. Queremos fazer tudo o que pudermos para motivar as mulheres a se comprometerem a ler a Bíblia diariamente durante o ano de 2026. Eu realmente tenho uma grande paixão por isso e incentivar as pessoas a lerem a Bíblia todos os dias. No site avivanossoscorações.com, você pode se inscrever e receber o plano de leitura bíblica diariamente, tanto por e-mail quanto no seu WhatsApp. E eu espero que você se inscreva para participar da leitura da Bíblia diariamente em 2026 e que não deixe para depois. Isso mesmo. Obrigada, Nancy. Se você ainda não tem o hábito regular de ler a palavra, cadastre-se e comece hoje mesmo. Enquanto você busca crescer no hábito de ler a Bíblia, saiba que não precisa de mais força de vontade. O que você precisa é de algo muito mais profundo.
Nancy vai falar sobre isso no programa de amanhã. Esperamos você de volta aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.